pedir a você que abaixasse sua cabeça agora e pensasse naquilo que você tem para agradecer, naquilo que você tem para entregar, para que a tua semana, que começa hoje, possa ser mais uma semana de vitórias naquele que alcançou a vitória maior, que foi o Senhor Jesus na cruz. E com certeza hoje, se estamos aqui, é porque, não porque nós merecemos, mas pela misericórdia dele. Então eu gostaria que vou convidar você, meu irmão, você, minha irmã, aqui, pensasse nessa hora: Deus, em que eu posso mudar? Em que o Senhor pode me mudar? Em que o teu Espírito pode fazer em mim, para que eu possa realmente ser um cristão vitorioso e possa realmente viver uma vida com abundância, como lhe diz na sua palavra. Então vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que somos imperfeitos e na nossa imperfeição, na nossa pequenez é que nos achegamos a Ti nesta hora, Pai, e pedimos que o Senhor, mais uma vez, com o Teu Espírito e principalmente com a Tua misericórdia, Senhor, venha olhar a cada um de nós, Pai, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, tirando tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo, Senhor, e que possamos realmente nos entregar, Pai, possamos realmente nos doar, possamos realmente, Senhor, Te buscar em espírito e em verdade, Pai. E temos a certeza de que se fizermos isso, o Senhor dos altos céus vai estar realmente olhando por nós, vai estar realmente nos abençoando, preenchendo todo o vazio que existe dentro do nosso coração, que só pode ser preenchido pelo Senhor, Pai. Toma as nossas vidas, nos purifica, Senhor, para que possamos ser realmente dignos de estarmos aqui, para prestarmos mais um culto de adoração ao Teu nome, Pai. Porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor desta honra e desta glória, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha acesso aos nossos corações, tirando tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo, Pai. E que o Teu Espírito transborde, Senhor. Que o nosso meio se encha do Teu poder, se encha do Teu amor, se encha da Tua paz. E que corações possam ser transformados nesta noite, corações de irmãos que porventura estejam fraquejando, estejam precisando do Senhor, possam ser levantados nesta hora, que possamos ser crentes vitoriosos, que possamos ser reconhecidos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder, Senhor. Venha e usa cada um de nós, e que possamos, Senhor, cada dia ser instrumentos para adorar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Entregamos o restante desta programação também em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos começar o louvor. Nós estamos com um problema no reto, então infelizmente hoje vocês não vão poder. Com certeza as músicas já são conhecidas e queremos convidar a igreja que cante conosco. Primeiro inédito que fala que és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que realmente nos trouxe a paz. E um dos motivos de estarmos aqui, é de estarmos realmente invocando a esse Deus, principalmente agradecendo a Ele por esta paz que hoje nós temos, que foi conseguida na cruz do Calvário. E vamos louvar o Senhor? Santo que nos
como louvar, mas com certeza o mais importante é você tomar o passo de querer realmente, independente dos problemas, chegar e falar para o nosso Deus: Deus, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. E com certeza o nosso Deus entende muito mais de um coração sincero do que muitas vezes até as próprias palavras que nós muitas vezes queremos dizer. E com certeza Deus, mais uma vez, vai realmente preencher o vazio que você tem no coração. E você vai sair daqui transformado, vai sair daqui radiante, repleto do seu poder, do seu amor, para estarmos realmente fazendo diferença lá fora, que é o mais difícil. Mas com certeza, se é o desejo do nosso coração, com certeza é o desejo do nosso Pai. E quando elas se casam, glória a Deus, porque esse é um casamento perfeito. Você vai ser um crente que realmente vai poder dar muitas alegrias ao nosso Pai. Tem um cântico que nós gostaríamos de cantar com vocês. Ele fala da aliança, que é como é precioso, né? Como é precioso, irmão, ter você conosco. Nós somos um corpo, e o corpo sem os membros é um corpo incompleto. E o corpo precisa estar completo para que ele funcione e dê muitos frutos. Eu creio que também seja fácil para os irmãos, é um movimento que nós já cantamos, mas principalmente, pensa nessa letra. Se você tem alguma coisa em relação ao irmão que porventura esteja atrapalhando o trabalho do Senhor, hoje é o dia de você chegar para esse irmão: ó, perdão, eu errei, eu preciso de você, né? Deixando de lado o ressentimento, deixando o orgulho, porque o nosso Jesus Cristo não pensou nisso quando Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos ter esse exemplo a seguir, tá bom? Como é precioso, irmão,
cada um do grupo, você fizesse com o nosso Deus agora. Porque é um momento que fala assim: eu só quero estar onde o Senhor está, cada dia em tua presença. Onde é isso? Assim, né? No nosso serviço, no nosso trabalho, né? Na escola, onde quer que estejamos. Esse é o lugar que você marcou para estar com o nosso Deus, né? E muitas vezes a gente ouve falar: puxa, como é difícil o ambiente de cristão, de igreja. Poxa, como é fácil a gente, né, se elevar, ficar firme, a gente vai lá fora e cai, sabe? E com certeza Deus, mais do que ninguém, sabe disso. E o importante é que nós reconheçamos que nós somos fracos e que precisamos dele. Esse é o passo que eu tenho certeza que Deus quer que você tome. Deus, eu não sei fazer, mas eu quero que o Senhor me ensine a estar onde o Senhor está, cada dia em tua presença. Isso é muito sério, isso é um negócio, é um compromisso muito sério de você com Deus. E nós gostaríamos de encerrar esse início de louvor, né, pedindo a você que cantasse com esse pensamento: Senhor, eu quero realmente estar onde o Senhor está. Eu quero cada dia fazer, né, dos lugares em que eu estiver, a tua presença lá. Que Deus possa abençoar você, que Deus te abençoe, que Deus possa realmente te conceder vitória, e que isso possa ser realmente real na sua vida, na minha vida. Que isso, eu reconheço, é uma batalha muito grande, é uma batalha difícil, mas é a batalha do crente, é a batalha daquele que quer realmente viver uma vida vitoriosa diante do Senhor. Eu só quero estar onde o Senhor está, e essa seja a nossa oração. Quero estar
louvá-los no Teu nome. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, possa fazer tudo aquilo que cantamos hoje, Senhor, verdade em nossas vidas, para que possamos alcançar um dia corações sábios e possamos louvar, possamos engrandecer o Teu nome em todos os lugares em que estivermos, Pai. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Maravilhoso. A igreja reunida em adoração e pregação do Evangelho. A mesma igreja que se fortalece em conjunto para depois salgar lá fora. De segunda a sábado, salgando lá fora. Domingo, recebendo uma porção renovadora do Senhor, de sua graça, para continuar a peregrinação. Vamos prosseguir nosso culto lendo juntos a palavra de Deus, lendo juntos a Bíblia, o livro santo. E nós queremos que os irmãos abram em Eclesiastes, capítulo 12. De 1 a 9. Falamos hoje de manhã para os jovens, para os adolescentes. Falamos hoje de manhã para os filhos. E continuamos a nossa preocupação de dirigir recados para a juventude. A juventude é uma estação da vida muito preciosa, muito rica. Por isso mesmo, muito alvo do adversário, muito vulnerável. Por isso é preciso mandar recadinhos. E nós estamos procurando suprir. Dando prosseguimento então ao que falamos de manhã, na mensagem da manhã. Pense você que é jovem, você que é adolescente, você que é moço, moça, o que está escrito neste texto. Vamos ler todos juntos, numa só voz. A congregação pode estar assentada mesmo. Leiamos juntos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade. Essa é a chamada do Senhor, é a chamada da palavra de Deus para a juventude. Nós vamos ter um momento agora de intercessão, pedindo que Deus abençoe este culto, que todos nós, a partir dos jovens, os adultos, todos nós sejamos confortados por Deus nesta noite. Que o culto em cada parte traga para nós edificação espiritual e nova força para lutar contra o mal, contra o pecado que tanto perto nos assedia, e que estejamos preparados para responder sempre a razão da nossa esperança. Nós vamos orar com o irmão Jeremias Medeiros, e eu vou pedir a irmã Rosana, Brandão e Rara que orem também a Deus por nós neste momento. Te agradecemos, nosso Deus e nosso Pai Celestial, pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos reunidos nesta noite do teu nome, Senhor, para prestarmos, Senhor, um culto de gratidão, de louvor a Ti, Senhor. Faz com que, ó Deus, tudo que for feito aqui contribua, Senhor, para o engrandecimento do teu santo nome. Amém. Ó Deus, a tua palavra exposta aqui neste momento, que será explicada, Senhor, que possa ir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, ó Pai. Que sirva, ó Pai, de advertência não só para os jovens, mas para nós também, Senhor, como adultos, que possamos estarmos atentos, ó Deus, àquilo que ela nos adverte, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu seja, Pai, com aqueles que, porventura, Senhor, não tem a Ti como Salvador, não tem a Ti, ó Pai, que esta noite possa ter um encontro real contigo, Senhor. Seu Pai, no decorrer deste culto, nós possamos estar realmente com os nossos corações voltados para Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, de modo geral. Abençoa o pastor que tem a grande responsabilidade de transmitir, ó Pai, a Tua mensagem, que possa ser clara em nossas mentes. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Amados irmãos, nós temos uma convocação aos diáconos. O presidente do corpo diaconal convoca os diáconos para o próximo domingo, dia 27, após a escola bíblica dominical. A reunião será para eleger, eleição certamente da nova diretoria, corpo diaconal para 99, e para recebimento de membros, tá bom? Então, após a escola dominical, domingo que vem os diáconos devem se reunir. No sábado que vem nós teremos uma atividade especial. O irmão Everaldo Balbino está aí para nos falar sobre o programa de sábado da associação. Está aqui, por favor. Sábado que vem, a partir das 9 horas, nós vamos fazer um evangelismo no bairro próximo à nossa igreja. Então, contamos com a igreja e
que a união masculina missionária, que a união feminina missionária, ou seja, a mulher cristã em ação, em todos os departamentos. Isso é durante o dia. Vamos estar aqui no santuário às 9 horas, meio-dia vai ter o almoço e nós vamos sair para campo. Por que isso? Porque nós vamos nos preparar espiritualmente através de uma orientação, através de oração e também em comunhão, para que nós façamos o planejamento das ruas e saímos com as nossas fichas, visitando com ficha para marcar nome, endereço e telefone, coisa assim. A ficha os irmãos vão receber na hora. Sábado, às 9 horas aqui, conto com a presença de todos. Deus abençoe. Obrigado. Pois não. Vocês já viram no boletim os nascimentos, né? O Nicolas, filho da Divanira e do Wagner Job. A Isabela, filha do Francisco Carlos e da Rosângela. São crianças que estão chegando e nós queremos que os irmãos tomem conhecimento. Lembramos do 4º Congresso de Adolescentes, 4º Adorei, dias 4, 5 e 6 de dezembro, para que a igreja esteja orando por este evento especial voltado para os adolescentes da nossa igreja. É um congresso nosso, já é o 4º que vamos realizando, pensando sempre em edificar espiritualmente essa preciosidade da igreja, que são os nossos adolescentes. Você que quer cantar no coro jovem, sábados ensaios às 13 horas, estão precisando de contraltos e tenores, falarem com a Wagner ou com a Mirtes. Ver se há mais alguma coisa a relembrar. Mais alguma coisa que não esteja aqui escrito e não foi passado. Alguém quer lembrar uma atividade especial? Tem a palavra. Pois não? Eu contaria com a colaboração das mamães para estarem lembrando essas meninas a ler o livro de Ruth. Ok? Está dado o recado. Vamos agora apresentar os visitantes. Por favor, os irmãos. Irmão Daniel. Boa noite, irmãos. Vou destacar o nome de 2 pessoas hoje que estão nos visitando hoje. Está nos visitando hoje um casal convidado pela irmã Juventina. É a Mônica Maria Rocha e o Dirceu Antonácio Júnior. Peço que se coloque de pé para que a igreja os conheça. Está aqui à minha esquerda. Obrigado pela sua presença. Há mais algum visitante pela primeira ou segunda vez que passou desapercebido pela nossa recepção? A filha dela aqui, ó, peço que se coloque de pé, por favor. Como se chama? Fabiana. Bianca. Desculpa, obrigado pela sua presença. O casalzinho ali atrás, quais são os nomes? Zé. Obrigado pela sua presença. A mocinha aqui, ó. Como se chama? Valquíria. Pode se sentar. Obrigado pela sua presença. Há mais algum aqui à minha direita? Não havendo, eu, em nome da igreja, agradeço a presença dos nossos visitantes. Estou sendo informado aqui, nós vamos cantar agora o 112. Então vamos cantar o 112 do cantor cristão e oferecer este hino aos visitantes também que estão conosco. Temos a Lenilda e Brandolino. Fique em pé aqui, por favor. E vem mais gente aí, que é a... Como é que você não mesmo, querido? Maria da Conceição. Então, há mais pessoas com vocês? Vocês lembram desse pessoal aí, né? Então, depois vocês dão um abraço neles por nós. Obrigado, viu? Prazer tê-los conosco. Não estou vendo mais ninguém. Alguém aí não foi apresentado? Chegou depois? Todos de casa? 2 estrofes, primeira e última. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo. Vamos cantar. Primeiro e último.
sentar-se. Daremos oportunidade agora para a entrega, consagração dos dízimos e das ofertas alçadas. Procederemos como costumeiramente, um ato de culto, de adoração, restrito aos membros desta igreja. Os visitantes, pois, permaneçam nos seus lugares. Vamos agora, com os nossos diáconos presidindo o momento, suprir a casa de Deus dos recursos necessários para o andamento de sua obra. Orar no Donizete Bertramelli, em ação de graças, consagrará o Senhor por nós. Amém, Senhor. O coro da igreja está preparado já para a sua primeira apresentação? Agora não os tenho mais aqui, tenho acesso mais direto. Onde é que está o pessoal? Está preparado? Então tá bom. Então, por favor, convocados para o serviço. Eu preciso me adaptar à nova colocação aí. Provisório, né?
irmãos, membros da igreja, já se encontram mobilizados para a oferta deste ano. Quem não recebeu por exemplo o seu envelope especial, ele já ouvimos aqui, e até o final do mês ainda há tempo de você participar do sustento da obra missionária da evangelização de nossa pátria, evangelização do Brasil. Então vamos abrir agora um espaço, um momento, em que relembraremos a igreja esse desafio, esse privilégio, essa oportunidade de marcarmos a nossa presença, darmos a nossa resposta com as demais irmãs da Convenção Batista Brasileira na evangelização do Brasil. Cristo, presença que supre, 6 milhões de reais. É o desafio para as mais de 7.000 igrejas batistas no território nacional. Boa noite, irmãos. O pastor já falou, o nosso tema é Cristo, presença que supre. Agora eu convido toda a igreja para estar falando a nossa divisa, que agora dá para todo mundo enxergar, né? Ali estava muito pequenininho. Vamos lá? Senhor, te guiará continuamente e te guardará da terra dos lares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Isaías 58:11. De manhã a gente já aprendeu o hino oficial da campanha de missões e agora a irmã Ana estará nos dirigindo. No nosso boletim está imprimido o nosso hino de missões nacionais. Cristo, presença que supre. E a melodia deste hino, a letra, aliás, deste hino, é muito oportuna para o nosso Brasil de hoje. Né? Quantas necessidades nosso país tem, e aqui está a nossa oração através de missões nacionais. Vamos ficar em pé. De manhã nós já passamos esse hino e os irmãos que não passaram vão aprender junto com a congregação nesta noite. Os que têm, os irmãos que contêm o boletim, por favor, fique próximo de alguém que não tenha para poder aprender o hino e cantar também. Nós vamos passar primeiramente a primeira estrofe, tá? Para relembrarmos e aqueles que não sabem vão aprender, tá bom? Vamos lá?
Nós vamos abrir agora, senhores, em Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nesta passagem, no 24, no 25, Jesus vai pregar o chamado sermão escatológico, uma mensagem ligada aos tempos do fim. Em outras versões, sermão profético. E nós vamos basear a nossa mensagem desta noite neste texto, basicamente no versículo 12. Nós vamos começar do primeiro. Está dito aqui: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Primeira coisa que gostaria de chamar a atenção nesta noite é como não raro nós somos tentados a desfocalizar o que é importante do que não é importante, e não raro tentados a nos deixar impressionar pelas aparências. No começo da passagem, Jesus Cristo está saindo com os discípulos, e então eles chamam a atenção de Jesus Cristo para a beleza do templo. Eles estão maravilhados com aquela construção. E diz o texto que quando Jesus ia saindo do templo, eles se aproximam de Jesus, os discípulos, e mostram para Jesus a estrutura do templo. O templo de Herodes, que fora ornado de mármore importado, uma obra magnífica, uma obra de arquitetura lindíssima. Certamente esse templo de Herodes não podia se comparar com o de Salomão, o original, que fora destruído por Nabucodonosor, reconstruído mais tarde, depois dos 70 anos de cativeiro, e então depois o Herodes, que não era judeu, para agradar Israel, ele fez uma obra monumental e ornou este templo, deixando muito bonito.
Eu fico imaginando como, não raro, os homens se deixam atrair pelas coisas aparentemente grandes e se deixam distrair pelas coisas, pelas aparências. Imagine que Jesus estava ali, Jesus presente ali. Certamente para ele deveriam estar voltadas todas as atenções, os olhares, os ouvidos, os corações, as consciências, gozando a presença do Verbo encarnado. Creio que entre Jesus, a plenitude da divindade encarnada, presente, e qualquer outra maravilha do mundo, não haveria espaço para nenhuma outra preocupação a não ser Jesus Cristo. No entanto, os discípulos estavam ainda tão verdes, estavam ainda tão destreinados na sua sensibilidade espiritual, que embora estando ali, aquele que é o Senhor do templo, eles estavam preocupados com pedras bonitas. Jesus lhes faz uma advertência solene para desviar os seus olhares daquilo que é circunstancial, daquilo que é eventual, daquilo que é passageiro, daquilo que é provisório, em relação àquilo que é real, definitivo, espiritual e eterno, que realmente tem valor. E Jesus diz: essas pedras não vão ficar umas sobre as outras. Estão vendo tudo isso? Vocês estão tão maravilhados, vocês estão tão fascinados pela beleza deste edifício. Eu vou lhes dizer uma verdade agora: não vai ficar uma pedra em cima da outra sem que seja derribada. As aparências são perigosas, e não raro os homens em relação a Deus estão muito mais preocupados em coisas que excitem a sua imaginação, estão preocupados em detalhes que possam povoar a sua imaginação, do que com Deus mesmo, com estruturas, com pedra, areia, mármore, patrimônio, grandeza medida em termos temporais e materiais, quando na verdade a essência do Evangelho é o próprio Jesus Cristo. A essência do Evangelho não é uma estrutura, nem de pedra e nem organizacional, uma estrutura de ideias, uma estrutura religiosa. O Evangelho se resume, se concentra, se realiza amplamente numa pessoa: Jesus Cristo. Este que é o Senhor do tempo e da história. Esse que estava no princípio com Deus. Por Ele todas as coisas foram feitas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Este que sustenta o mundo e o universo com a palavra do seu poder. E este que tem as chaves do inferno e da sepultura, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Este sim deve ser a real preocupação. Esse sim deve ser a real ênfase. Jesus Cristo deve ser a nossa atração por excelência. E quando esse Jesus Cristo, o Jesus Cristo do Novo Testamento, quando o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada assume o lugar que lhe é devido no coração do crente, da família e da igreja, as coisas que não são essenciais, as coisas que são materiais, eventuais, passageiras, circunstanciais, naturalmente perderão o brilho. Aprendemos esta lição logo na abertura do capítulo 24. É muito da natureza humana ficar encantada com aparências e esquecida, desavisada, inconsciente em relação ao que é real. A profecia de Jesus se cumpre cerca de 40 anos depois. A maioria dos discípulos, se não todos, estava viva ainda quando a profecia se cumpriu. Pedra sobre pedra não ficaria uma sobre a outra.
No ano 66 da era cristã, começa uma revolta dos sicários, dos nacionalistas judeus contra Roma. Essa revolta é sufocada através de legiões romanas que são mandadas para Jerusalém sob o comando do general Tito. Tito, que seria alguns anos depois imperador romano, por sua vez. E diz a história que quando Tito fez o cerco de Jerusalém, para vencer aquele bolsão de resistência, ele reúne os seus oficiais, arma a estratégia de invasão do local. Os sicários se esconderam no templo. E ele dá uma ordem: nós vamos entrar e nós vamos prender os rebeldes, mas vocês vão preservar esse patrimônio. Ele deu uma ordem para que os seus homens preservassem aquela beleza arquitetônica, aquela maravilha arquitetônica. No entanto, no aceso do combate, não se sabe se por deliberada ação dos terroristas, eles mesmos tocaram fogo no templo, ou se no aceso do combate alguma tocha, alguma seta inflamada deu início a um incêndio incontrolável que reduziu a cinzas, literalmente, o belo templo de Herodes. A profecia de Jesus se cumpre literalmente. Não é que ele seria demolido, é que não ficaria uma pedra sobre a outra, ou seja, o local da construção não ia ficar nada. E realmente isso aconteceu. Se nós formos hoje a Jerusalém e formos visitar o local onde era o templo, é simplesmente um platô onde o califa Omar mandou construir uma mesquita maometana. Está lá, a mesquita de Omar até hoje. Então, senhores, vamos voltar os nossos olhares para o que realmente é importante. Vamos devolver ao Evangelho a alma do Evangelho. Vamos devolver ao Evangelho que pregamos e que vivemos o trono a quem dê direito. É preciso resgatar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja do século que corre. E sim, senhores, esse detalhe, esse pequeno detalhe se cumprir literalmente na palavra de Jesus Cristo, imagine os outros detalhes que ele antecipa sobre a questão do fim do mundo. Jesus deu uma pequena demonstração da sua onisciência. Jesus deu um pequeno lampejo do seu conhecimento das coisas pelas causas, como um reforço ativo na sua autoridade. A palavra de Jesus Cristo é autoridade. Ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Feliz, pois, aquele que se volta para as palavras de Jesus Cristo, registradas no Novo Testamento, e arrima sobre essas palavras a sua vida, o seu presente, o seu futuro, que se abriga, que se sustenta, que se arraiga, que se fundamenta na palavra de Jesus Cristo. Há muita coisa no cristianismo contemporâneo que são coisas incidentais, desimportantes. Há muitas ênfases exageradas, desfocalizadas. Portanto, o Evangelho se esvazia do seu conteúdo por excelência. O que o povo realmente precisa é de palavra de Deus. É isso que o povo está precisando, palavra de Deus, para corrigir as distorções, as ênfases distorcidas, para espancar as nossos temas prediletos de pregação, para que nós julguemos o modelo de culto que estamos fazendo e a vida ética que estamos vivendo todos os dias, porque tudo é importante. Ora, se eu não me voltar para a palavra de Jesus Cristo, que é padrão de medida, a palavra de Cristo que é um modelo, é o cânon, é a referência,
Eu vou ficar perdido no tempo. Eu não vou saber me situar no cipoal de opiniões ao meu redor, junto com as minhas próprias. Então, graças a Deus, nós temos um livro chamado Bíblia. Particularmente, você tem um livro chamado Novo Testamento. Eu convido você para começar a ler esse livro com mais frequência, para que uma visão de conjunto do que está escrito ali possa ser o nosso ponto de referência para decidir o melhor caminho e o melhor meio de servir a Jesus Cristo. Quero me deter agora quando ele diz no verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vários dos sinais, vários dos indicativos do tempo do fim estão presentes na nossa época, no mundo contemporâneo. Jesus pintou um quadro de antecipação para que a geração que estivesse vivendo aqueles dias não fosse apanhada de surpresa. E eu acredito que vivemos muita coisa do que Jesus pintou nesse quadro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é o contrário de equidade, uma palavra jurídica, de onde vem equânime, igualdade, justiça. Iniquidade é o contrário, é aquilo que quebra uma ordem. Iniquidade é aquilo que se levanta contra um princípio. Iniquidade é aquilo que se rebela contra a autoridade. Iniquidade é uma deliberada vontade de viver independentemente da vontade de Deus, até de forma inconsciente. É um rompimento, pois, com ordem estabelecida. É um rompimento, pois, com autoridade. É a tentativa do homem de viver por si só e para si só. Se nós pudéssemos substituir a palavra, nós poderíamos substituí-la por violência, sem fazer violência ao texto. Por se multiplicar a violência, que iniquidade é violência em todos os sentidos, é a base da violência. A violência se instala como expressão prática da iniquidade. A iniquidade é uma disposição do coração. A violência é quando nós damos vazão a essa disposição em atos concretos. A iniquidade é um espírito de destruição, de insurreição e de insubordinação. A violência é quando eu estou agindo de acordo com esse espírito dentro. Então, muito bem, podemos olhar a iniquidade por fora e substituir a palavra por se multiplicar a violência. O amor de muitos vai esfriar. A violência ia ser tão grande que as pessoas iam ter o seu amor comprometido. A palavra violência é uma palavra, um substantivo feminino do latim violência, que significa a qualidade do que é violento. Aquilo que atua com impulso ou força. É ímpeto, é impetuosidade, é opressão, é tirania. São todos sinônimos de violência. Violência é qualquer força empregada contra a vontade, ou contra a liberdade, ou contra a resistência de uma pessoa ou de uma coisa. Então se emprega força contra a vontade de alguém, é violência. Se emprega força contra a liberdade de alguém, é violência. Se emprega força contra a resistência de alguém, é violência. Violência também é constrangimento físico ou moral exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a submeter-se à autoridade de outrem. Violência é coação. Veja a amplitude do termo. Violento, o adjetivo do latim violentus significa contrário à razão. Veja bem, é o mesmo sentido de iniquidade. Contrário à razão, aquilo que é contrário ao direito, aquilo que é contrário à justiça, ou aquilo que sai dos justos limites.
aquilo que sai dos justos limites. Creio que se nós pegarmos o jornal de hoje, podemos dizer que nossa época está identificada com o quadro referido por Jesus. Não é exatamente isso que a mídia explora hoje nos veículos de maior audiência no Brasil? Não é exatamente a exploração desse tipo de acontecimento social que estão locupletando os cofres de alguns donos dos meios de comunicação no Brasil? Não é verdade a exploração, como que numa realimentação, a violência que está no meio do povo se expressa em atos concretos de maldade? Esses atos são mostrados para o povo como um espelho, realimentam a violência e devolvem para a sociedade ações e predisposições de violência. O amor de muitos esfriará. As nossas casas precisam ser muito bem muradas e muito bem cercadas. Precisamos colocar ofendículas. Sabe o que é ofendícula? Ofendícula é aquele vidrinho que você põe em cima do muro. Você põe o muro, a pessoa não respeita. Então põe um caco de vidro para ver se a pessoa respeita. É importância. Cachorro. Cachorro para tomar conta da casa. Um leão para tomar conta do cachorro. Eu vi aqui no Tatuapé um edifício de prédio, até interessante, um edifício até de certa categoria, e uma cerca eletrificada. Claro que ali é algo permitido pela lei, é um tipo de corrente elétrica que não mata, só dá um tranco na pessoa. Mas está ali, em volta de todo o edifício, uma cerca eletrificada. Vivemos em um mundo que a criatura se vê ameaçada na sua sobrevivência. A crescente agitação nos campos da ciência, da política, da religião, parece ter chegado a uma explosão. Parece que nossa civilização como que já agoniza diante de uma incontrolável avalanche de violência em todos os sentidos e setores da vida. O fenômeno da globalização nada mais se nos afigura do que a globalização da própria violência. A violência econômica, tira dinheiro, retira dinheiro de cá, para aumentar o juro lá, explorar o outro para colar. Tipo de violência contra a liberdade, tipo de violência contra a resistência, contra a vontade das outras pessoas, o desejo de domínio, de comando e de controle dos outros. O homem é um egoísta por natureza. Eu gostaria de ir partindo agora já para algumas considerações da nossa análise, mostrar aos senhores alguns tipos de violência que se abate sobre nós nos dias que correm. Como num cumprimento exato da palavra de Jesus, nós temos o fanatismo religioso. O fanatismo religioso. E o que é fanatismo religioso? Como distinguir o fervor religioso do fanatismo religioso? Vocês sabem? Qual é a diferença entre ser um crente fervoroso, um cristão fervoroso e um cristão fanático? Qual é a diferença? Preciso saber a diferença. Porque ser um crente fervoroso, um cristão fervoroso, é uma bênção para o mundo. Mas ser um fanático é exercer violência no mundo. Exatamente o contrário. Fanatismo religioso é todo ato religioso que é feito sem ser apoiado claramente no ensino da Bíblia. Toda vez que eu reivindico qualquer ação religiosa, por mais simples que seja, e eu não estou alicerçado por um texto bíblico interpretado
legitimamente, eu sou fanático. Todas as vezes que deliberada ou inconscientemente eu pego um texto das Escrituras e torço ao meu bel prazer, até para aplicar na minha vida, eu sou fanático. Mas quando eu pego a Bíblia, comparo com os bereanos, Escritura com Escritura, respeito a revelação de Deus, entendendo no contexto o que Deus está dizendo, deixando a Bíblia dizer, tem a dizer, levando em conta a revelação progressiva, o contexto histórico, o estilo literário, aí então vai emergir um conhecimento bíblico equilibrado. Realmente a Bíblia vai falar, agora sim, agora eu posso obedecer e pôr em prática este ensinamento, porque ele está alicerçado fundamentalmente bíblico. Isso é ser fervoroso. Portanto, não é possível fervor espiritual sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o fanatismo religioso é violência, sim. É violência contra a revelação especial de Deus. E isso está acontecendo em nossos dias. Muita coisa com Bíblia presente é fanatismo religioso, porque aquele texto, claramente, qualquer pessoa sabe que aquele texto foi tirado do contexto. Então, por se multiplicar a iniquidade, no aspecto fanatismo religioso, o amor de muitos esfria. Segunda coisa, o flagelo dos tóxicos. Se o fanatismo religioso é violência contra a revelação escrita de Deus, é violência contra a revelação especial, contra a Bíblia, o flagelo dos tóxicos é violência contra a mente humana. É um estratagema, é um recurso, é uma estratégia do inimigo para trazer cativas as mentes dos homens. Porque o tóxico vai direto na sede intelectual, mental do homem e subordina o cérebro ao seu império mortal. Não tem volta. E ficamos pensando, como é que uma pessoa rouba, mata, sequestra para comprar um produto que vai destruí-la? Você entende isso racionalmente? Claro, você nunca vai entender isso. Exatamente porque é violência contra a mente humana. Estamos vivendo esses dias, quando alguns estão ficando tremendamente poderosos, economicamente poderosos, verdadeiros impérios econômicos, em cima da desgraça, principalmente da nossa juventude. Está previsto na Bíblia. Isso é sinal dos tempos. Quer ver outra violência? A poluição. Poluição é violência contra a natureza. E é lamentável o quadro que nós vemos da destruição da natureza no Brasil. Só da floresta amazônica, sabe quanto se desmata por ano? O equivalente a uma Bélgica inteira. A cada 12 meses, a devastação incontrolada da Amazônia leva para o espaço o equivalente a uma Bélgica inteira. Queimadas, devastação, exploração indiscriminada de madeiras de lei. O último pulmão verde da humanidade está fadado a desaparecer nos próximos anos, se alguma coisa não for feita. Os mananciais de São Paulo estão emporcalhados. Ninguém respeita os limites das áreas de mananciais. O rio Tietê está morto. O rio Pinheiros está morto. O rio Aricanduva está morto. O rio Tamanduateí está morto. São verdadeiros esgotos a céu aberto. Não temos mais quase áreas verdes em São Paulo. Saiu uma reportagem há 2 semanas atrás, se me não falha a mente, no estado de São Paulo,
que muita gente vai para as áreas verdes como Ibirapuera e outras áreas para fazer o Cooper, o seu exercício, mas está fazendo mais mal do que bem, porque a qualidade do ar nas áreas verdes reservadas já é prejudicial à saúde, comprovadamente, medido pelos organismos oficiais. Só se não divulga isso, como deveria. O aborto, violência contra a maternidade. O aborto, discussão, aborto. Discussão ética que está aí em todas as partes, em todas as religiões, em todas as igrejas. Mas é violência contra a maternidade quando ele é feito simplesmente por fazer. Os latrocínios, os estupros, os assaltos, que são violência contra a vida. Agora mesmo o G. Alonso estava sequestrado. Já acharam? Acho que não, né? Sequestraram um empresarinho de 81 anos. Subversão moral, violência contra a virtude. Subversão moral, violência contra a virtude. Impressionante, avassaladora ou o avassalador avanço da imoralidade no nosso mundo. E se fosse lá fora, você dizia, tudo bem, lá fora o mundo está por conta do mal mesmo. Jesus falou que a iniquidade iria ser muito grande. Iniquidade é violência. E subversão moral é violência contra a virtude. Mas o problema é que a frouxidão, a subversão moral está acontecendo dentro da religião. Os padrões pelos quais até mesmo supostos seguidores de Cristo, ou até mesmo verdadeiros seguidores de Cristo, o parâmetro é do mundo. Hoje mesmo alguém me disse, pastor, precisa pregar mais sobre os costumes, sobre as modas, sobre os exageros. E eu concordo. Estamos medindo os nossos padrões de virtude por quais modelos? $400 mil vai receber por mês a Eliana para fazer um programa infantil. Não se sabe quanto ganha a outra loira. Ninguém sabe. Concursos milionários são feitos para substituir uma loira por outra loira. As criancinhas na pré-escola já não se ensina mais outra coisa. Vamos ver quem vai dançar melhor. E põe a música lá, e põe o menino de 4 anos, 5 anos, em trajes sumários, para fazer os trejeitos sensuais. O que vai ser essa criança daqui a uns anos, eu não posso prever. Eu não posso prever o que vai ser essa criança. Se a própria mãe, com a própria mão, faz o traje imoral e dá para sua filha e estimula a fazer aquilo. O que vai ser dessa criança? Eu não posso prever. É tão forte a pressão dessa frouxidão e subversão moral que nas igrejas até certa permissividade começa a acontecer, porque os pais permitem, que seriam os primeiros a sair de casa e dar uma olhada na filha, como é que está, não é isso? Deveriam ser os primeiros. Então vai passando, e nós vamos nos acostumando de tal maneira com isso, que já parece coisa normal. Para nós vai ficando normal. É perigosa essa acomodação de consciência com isso. E é bom quando vozes aqui e ali se levantam como verdadeiras trombetas de Deus, dando um brado. Porque a coisa é tão sutil, a coisa é tão insidiosa, tão subreptícia, que nós somos tomados aos poucos, como um entorpecimento gradual. E nós não vemos mais aquilo com nenhuma maldade, já achamos que aquilo é normal, já se incorporou à nossa maneira de ser.
E então você entra numa igreja ou você vai a uma boate e você não faz distinção nenhuma de como as pessoas estão vestindo e se comportando nesses ambientes. Você vê duas jovens na escola ou trabalhando e você não sabe identificar qual das duas é crente. Isso se enquadra aqui na violência contra a virtude. Finalmente, as guerras que são a violência contra a humanidade. Agora mesmo está no Irã aí uma coisa para estourar. Será que vem mais uma guerra? Meus queridos irmãos e meus amigos, Jesus Cristo disse: o amor de muitos vai esfriar. Este evangelho do reino vai ser pregado no mundo inteiro. Aí virá o fim. Aí então virá o fim quando for pregado a todas as gentes. Pastor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O meu já está frio, pastor. Talvez muitos de vocês que me ouvem hoje estejam indiferentes, feridos, descrentes, decepcionados, porque lhes faltam bons modelos. Talvez você esteja sem rumo, sem nenhum ponto de referência. Você até às vezes tem um impulso, sentir o vazio de Deus no seu coração, mas por onde você olha, a iniquidade se multiplica. Muitos, até com o nome de Jesus e da religião e de Bíblia na mão, se valem desses recursos para o domínio das massas e para proveito próprio. Agora eu volto para o começo do meu sermão. Jesus está presente. Para de olhar para as pedras. Pare de se encantar com o que é aparente. Pare um pouquinho para pensar em Jesus está presente. As pedras vão passar. Não vão ficar umas sobre as outras, sem que tudo seja destruído e seja reduzido a pó. Mas Jesus é eterno. E Ele quer que hoje você tire o seu olhar das pedras, dos empecilhos, ou das coisas que estão deixando você encantado e vidrado, e você se volte para Ele como o maior bem do mundo. Já chega de fazer Jesus Cristo como moeda de troca. Eu aceito Jesus para Ele me fazer um homem próspero, um homem rico, morar no Morumbi, morar no Beverly Hills. Eu aceito Jesus para Ele fazer de mim um empresário, para Ele fazer de mim isso e aquilo. Chega de fazer de Jesus moeda de troca. Jesus não é moeda de troca. Jesus é o real tesouro. Isso sim. Ele é o tesouro final. Ele é a finalidade última e maior. Ter Jesus já é ter tudo o que você precisa. E eu preciso. Ele é tudo o que precisamos. Tudo mais é detalhe. Tudo mais é consequência. Tudo mais se subordina à realidade gostosa de tê-lo a Ele mesmo como nosso Salvador. É dele que nós precisamos, pois somos pecadores também. Essa iniquidade também nos envolve, nos compromete. Nós estamos atolados nela até o pescoço, e a menos que aceitemos a mão que Jesus nos estende, nós não poderemos nos salvar. Vamos nos apegar com Jesus Cristo e elegê-lo o maior tesouro, elegê-lo a maior maravilha de todas as maravilhas. Meu Jesus não é moeda de troca, coisa nenhuma. Eu não quero ter Jesus por qualquer outra razão que não seja Ele mesmo, nada mais, nada além de Cristo. Ele é todo suficiente, Ele é único, Ele é bastante, Ele satisfaz, Ele é a presença que supre, Ele está querendo suprir as carências que todos continuaremos tendo. Eu conversava hoje com um crente, a quem aconselhava nesta tarde. Passamos mais de uma hora no gabinete hoje à tarde. E eu dizia a ele que todas as pessoas têm problemas. Os pobres têm problemas? Claro que têm problemas. Mas os ricos também têm problemas.
rico hoje está procurando. O que vai acontecer aí com a bolsa de Hong Kong? O que vai acontecer com a bolsa lá da Rússia? Ai, meu dinheiro, o meu investimento, eu tiro do Brasil e levo para a África. O cidadão não tem sossego. Ele é rico, mas tem os problemas próprios de quem é rico. O pobre tem os problemas próprios de quem é pobre. O enfermo tem os problemas próprios da enfermidade. O sadio tem os problemas próprios da saúde. Não vamos nos enganar de que esta vida seja uma vida sem problemas. Neste mundo temos muitas aflições. Mas Cristo venceu o mundo e Ele me supre nas minhas carências, porque Ele é suficiente para me suprir. Enfermo, com saúde, com dinheiro, sem dinheiro, empregado, desempregado. Ele é suficiente para me suprir. E quando tudo passar, porque consoante lemos lá, tudo é vaidade. Se você olhar o mundo aqui, sabe o que é vaidade? É vanidade, coisa vã, quer dizer, coisa que vem e vai. Mas Jesus é definitivo. As pedras do templo desapareceram sob as chamas das tochas romanas. Mas Cristo é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu só vou encerrar dizendo, eu dou graças a Deus que a Bíblia não diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriará. Não. Quem sabe você seja um dos não incluídos nos muitos. Ele quer dar-lhe amor, revivecer em você a capacidade de amar a Deus, devolver a você um coração submisso a Deus, um coração desejoso de justiça. Isso é ser justificado, é ser pecador sim, e reconhecer essa condição, mas ter desejo de melhorar. É o que o irmão Kim falou, aquele desejo de servirmos a Deus cada vez melhor e mais integralmente, cada vez nos rendermos mais, cada vez mais espaço para o Espírito Santo em nossa vida, é o nosso desafio. Mas para andarmos nesta trilha, é preciso voltarmos para Jesus e fazer dele o nosso tudo. Fazer dele o começo, o meio e o fim. Fazer dele a razão de viver e a razão de morrer. Fazer dele a nossa esperança, o nosso pão da vida. Fazer dele a nossa vida eterna. Fazer dele o nosso amigo, Salvador e Mestre. Você gostaria de aceitá-lo no seu coração esta noite? Nós vamos inclinar as nossas frontes 5 minutos. Quero fazer um convite para alguém que deseja estar preparado para quando o fim vier. Jesus prepara, salvando sua alma, perdoando seus pecados, se você o aceitar de todo o coração. Haverá alguém entre os presentes que queira dizer agora, dizer hoje, eu quero receber a Jesus Cristo, meu Salvador. Eu quero me aproximar dele e permitir que ele perdoe os meus pecados e o seu sangue limpe o meu coração. Eu quero que Jesus me tire deste mundo de iniquidade multiplicada, de amor esfriado, e me conduza para o reino que Ele mesmo está formando. Quantos gostariam de recebê-lo como seu Salvador? Levante-se do seu lugar, venha até aqui ao meu lado. Você estará com este gesto, confirmando a sua decisão pessoal de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador hoje à noite. Quem gostaria de aceitá-lo? Levante-se agora e venha. Na simplicidade da fé, com seus pecados, dúvidas e fraquezas, com seus vícios, vontades, seja qual for o comprometimento do seu coração, olhe para Jesus agora, deixe para trás as pedras e venha para o seu Salvador. 1 minuto, eu darei a oportunidade, enquanto o Espírito Santo preparou esse momento, e o Espírito Santo está lhe convidando e atraindo neste culto para esta decisão. Venha agora 45 segundos para a decisão mais importante da sua vida. Em 1 segundo você decide a eternidade. Quem gostaria de recebê-lo como seu Salvador? Venha agora, saindo do seu lugar e dizendo com este gesto: eu assumo Jesus Cristo publicamente como
como meu Salvador. 20 segundos é o suficiente para você se levantar e vir. Quem gostaria agora de dar esse passo? Vem. Vamos orar juntos. Que passo maravilhoso e bonito. 7 segundos. O apelo não precisa ser longo, porque quando a pessoa entende, simplesmente ela aceita. Não precisa o pregador insistir e nem pressionar, absolutamente. Se não entende, não adianta fazer isso, porque ela realmente não virá. Um tempo agora para algum irmão, algum membro da igreja, algum servo de Deus, que deseje apresentar a sua vida ao Senhor, pedindo-lhe uma bênção espiritual que deseje, pedindo-lhe que fortaleça a sua fé, que o ajude a tomar uma posição de responsabilidade, envolvimento e compromisso com a igreja. Talvez a sua vida espiritual esteja um pouco descuidada e você queira aproveitar a oportunidade desta noite para uma reconsagração. Eu também estaria muito feliz de ser instrumento na sua vida hoje, de que você fosse edificado na sua fé. Haverá algum crente que gostaria de trazer a sua vida ao Senhor agora, uma oração consagratória? Deus abençoe. Pode chegar aqui ao meu lado. Abençoe. Quantos irmãos querem, nós estaremos intercedendo agora. É o momento de consagrar vidas e nós temos que fazer isto certamente em tempos e tempos. A vida é como um jardim, a vida espiritual. Aos poucos vão aderindo ervas daninhas, vão aderindo parasitas, o mato vai crescendo e nós precisamos permitir que o jardineiro faça um retoque. E de vez em quando eu gosto também de reconsagrar a minha vida. Muitas vezes Deus me dá essa oportunidade de ir à frente novamente e dizer: Senhor, renova em mim o meu zelo. Quero ser um crente melhor, eu quero ser um servo melhor, quero superar as minhas faltas, eu quero ser mais útil, quero amar mais, eu quero estar mais disponível. Isso eu confesso aos irmãos que de vez em quando eu preciso fazer, porque a vida espiritual vai desgastando naturalmente e precisa que o jardineiro cuide dela de novo. Se o seu jardim espiritual está precisando de uns reparos, vem agora, nós vamos orar, apresentar a Deus, com a permissão do seu coração, de apresentar a Deus, e Ele vai fazer florir de novo o seu jardim. Mas alguém gostaria de dar espaço? Oremos então. Bendito Deus, que misericórdia, Senhor nosso Pai Celestial, com muita emoção, com muito sentimento, nós nos aproximamos de novo ao trono da graça pela oração, para louvar a Jesus Cristo e reafirmar a nossa fé nele como nosso tesouro maior. Nós queremos e desejamos que Cristo seja tudo para nós, e as demais coisas acrescentadas na medida da sua vontade maravilhosa. Nós desejamos que Jesus Cristo renove o vício do nosso jardim espiritual. Estes irmãos que estão aqui à frente desejam esta bênção em suas vidas, desejam ser restaurados, fortalecidos, desejam ser mais usados por Ti, estar mais disponíveis, mais sensíveis à direção do Teu Espírito que neles habita. Portanto, Senhor, nesta hora solene de consagração, de santificação, eu Te apresento os meus irmãos, para que Tu mesmo, segundo o Teu coração generoso de Pai Celestial, conceda a eles as bênçãos exatas que precisam, na medida certa da necessidade de cada um. Renova o vício do jardim dos seus corações, para que exalem o perfume delicioso da vida, para que reflitam as cores magníficas do reino de Jesus Cristo neste mundo, para que deem frutos saborosos, sazonados de vida espiritual, que sejam sombra generosa, onde as pessoas ao seu redor possam encontrar alívio, conforto e estímulo.
Abençoa o seu testemunho onde estiverem, para que sejam influências vivas do poder salvador de Jesus Cristo. Oramos por suas famílias, por suas necessidades todas, mas principalmente que possam voltar hoje para casa com seus corações jubilosos, por experimentar uma nova dose da tua compaixão. Rogamos por toda a igreja, sabemos que todos nós também precisamos desta bênção, que muitos irmãos e irmãs que estão nos bancos reconhecem e desejam mais e mais de ti. E nós oramos por todo este povo maravilhoso que tu salvaste, que tu compraste com teu sangue, para que os renoves na alegria e na comunhão do teu Espírito. Concede a todos uma semana abençoada sob os teus cuidados paternais. E finalmente oramos pelos visitantes, para que ache lugar em seus corações a luz do Evangelho Salvador. Que o Calvário seja para eles o que realmente é nas páginas da Bíblia, o preço de redenção. Ilumina o seu entendimento para que compreendam o quão desesperadamente precisam de Jesus para se preparar para aquele dia que virá, do qual ninguém escapará. Permite que ali estejam preparados para o grande encontro. Sustenta-nos nos teus braços, fortalece-nos a fé, recebe a nossa gratidão pela semana que passou, pela semana que se abre, conforta todos os que sofrem e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar-se, meus amados irmãos. Deus abençoe. Nós temos de coro agora com a mensagem cantada final, depois do encerramento com a bênção apostólica.
agora, Senhor, nosso Deus, e a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as sublimes e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.